O conceito de Deus como Criador é central em muitas religiões, especialmente no cristianismo. O livro de Gênesis na Bíblia nos apresenta uma narrativa fascinante e profunda sobre a criação do universo. Entretanto, além dos aspectos espirituais, vemos também no mundo moderno a aplicação da ciência para entender a origem do cosmos. Surpreendentemente, tanto a Bíblia quanto as descobertas científicas nos mostram como o Espírito de Deus esteve presente na criação e continua a agir no universo. Neste estudo, exploraremos a relação entre a ação do Espírito de Deus na criação e as descobertas científicas sobre a origem do universo. A proposta é unir a perspectiva bíblica e científica para enriquecer nossa compreensão sobre a magnificência da criação divina. O Espírito de Deus na criação, Gênesis 1 verso 1-3. A Bíblia começa com uma afirmação fundamental. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis 1 verso 1-3. Esses versículos apresentam o Espírito de Deus como uma presença ativa e essencial na criação do mundo. O termo hebraico para espírito é ruach, que pode ser traduzido como vento-sopro ou espírito. A ação do Espírito de Deus, descrita como o movimento sobre as águas, implica que ele estava preparando a criação para a ordem que viria. 2. O Espírito Criador e a física do universo. A ideia de que o Espírito de Deus movia-se sobre as águas tem uma analogia interessante com o que os cientistas chamam de energia primordial. Quando olhamos para o início do universo, através da teoria do Big Bang, sabemos que há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Uma explosão cósmica originou o espaço e o tempo, liberando uma energia imensa. Essa energia é essencial para a formação das estrelas, planetas e galáxias. Em um sentido científico, podemos relacionar o mover-se sobre as águas com o movimento inicial de energia e matéria que deu forma ao universo. A matéria não estava formada no princípio, mas o movimento de energia, como o Espírito de Deus na Bíblia, trouxe ordem ao caos. 3. O Espírito e a formação da vida, Gênesis 2 verso 7. Outro aspecto relevante da ação do Espírito de Deus na criação é a formação da vida humana. Em Gênesis 2 verso 7 lemos: Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Gênesis 2 verso 7. O sopro da vida que Deus dá ao homem está diretamente relacionado ao Espírito de Deus. O ato de soprar o fôlego de vida também pode ser compreendido como um ato de imersão do Espírito Divino no ser humano, conferindo-lhe vida e consciência. Na biologia moderna, sabemos que a vida, em seu nível mais básico, depende de processos complexos e de uma interação precisa entre as leis naturais. As descobertas científicas sobre o DNA, por exemplo, revelam uma complexidade impressionante e uma ordem que não poderia ter surgido por acaso. Muitos cientistas que acreditam em Deus veem essa complexidade como um reflexo da ação divina, como a presença do Espírito no ato criador. 4. O Espírito de Deus e as leis naturais. Deus não apenas criou o universo, mas também impôs nele leis naturais que governam o comportamento das coisas. Em Colossenses 1 verso 16-17, o apóstolo Paulo afirma: Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Colossenses 1 verso 16-17. A partir dessa passagem, podemos ver que o Espírito de Deus, operando por meio do Filho, Jesus Cristo, não só iniciou a criação, mas também sustenta e mantém o cosmos. A ciência, por meio das leis da física, como a gravidade e a termodinâmica, revela como o universo opera de maneira precisa e ordenada, o que muitos acreditam ser o reflexo da sabedoria divina. O Espírito de Deus pode ser visto como o sustentador dessas leis, mantendo a ordem no universo, tal como um cuidador diligente que zela pela criação. 5. A ciência e a visão cristã, uma convergência de sabedoria. Em um nível científico, descobertas como a teoria da relatividade de Einstein e a mecânica quântica revelam a ordem e a complexidade do universo. Por mais que possamos desvendar as leis da física, a origem última de toda essa ordem permanece além da nossa compreensão. É aqui que entra a fé cristã. O Espírito de Deus, que começou a criação e ainda sustenta a vida, pode ser visto como a força por trás das leis naturais. A física moderna nos mostra que o universo tem uma estrutura profundamente interconectada e fina, uma realidade que ressoa com o conceito bíblico de um Criador inteligente que formou e sustenta todas as coisas.
Conclusão. A ação do Espírito de Deus na criação é uma verdade que se reflete tanto nos textos bíblicos quanto nas descobertas científicas. Desde o mover do Espírito sobre as águas no início da criação até a complexidade das leis naturais que sustentam o universo, vemos uma harmonia entre a palavra de Deus e a revelação científica. A Bíblia nos ensina que Deus, por meio de seu Espírito, trouxe ordem ao caos, deu origem à vida e sustenta o cosmos. A ciência, por sua vez, nos ajuda a explorar a maravilha dessa criação e a entender as leis que governam o universo, apontando para a inteligência e sabedoria divinas. Neste estudo, entendemos que a fé e a ciência não são opostas, mas podem caminhar juntas, revelando a grandiosidade da criação de Deus e o poder contínuo do seu Espírito no mundo que ele criou. Gostou? Dá um like e compartilha.